Olá, gente, boa tarde. Vamos iniciar aqui o nosso primeiro episódio do podcast Calcaia Delas, com uma mulher super especial aí, que veio do movimento político do nosso município, que é ela, Emília Pessoa, deputada estadual. Além de deputada estadual, ela também é presidente do PSDB Mulher. Não é só um, não é só dois, são vários, né? A gente tem aqui mais um cargo aqui pra gente citar de relevância. Ela é vice-presidente da Comissão de Cultura e Esporte, também é vice-presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia. Então, assim, é realmente a mulher que faz Calcaia e o nosso estado aí movimentar, que é Emília Pessoa. Seja muito bem-vinda, Emília, ao nosso podcast. Eu é que agradeço aqui a honra de a gente estar estreando aqui nesse Calcaia Delas, que traz um nome, um significativo muito importante. E aquilo que a gente gosta de falar, né? Assunto de mulher, a sociedade como um todo, a política, né, da família, das políticas públicas. Estou aqui às ordens. É isso aí, gente. O Calcaia Delas é um podcast que ele está sendo criado justamente para dar voz à mulher calcaense, um podcast feito por mulher, para mulheres, né? E assim, a gente vai ter muita gente importante que realmente faz aí protagonismo feminino do nosso município, mas também a intenção desse podcast é que a gente traga aí a dona de casa, as mães atípicas, as empresárias locais, quem faz empreendedorismo, as artesãs, para a gente tanto dar voz, mas também mostrar o trabalho e a cultura que o nosso município tem. E aí, Emília, eu queria que, assim, né, para a gente iniciar um pouquinho aqui a nossa conversa, se você pudesse contar aí para quem está nos assistindo, como foi que começou, né, essa sua trajetória política, se houve um momento ou se houve uma inspiração que te impulsionou a fazer parte desse caminho. Primeiro eu quero dizer aqui que a Claudiane está trazendo aqui um sonho que é do meu coração, que é trazer um momento, um espaço para que as mulheres possam conversar entre si, mas também mostrar para toda a Calcaia e para o estado do Ceará todo o quanto nós temos aqui a contribuir, né? A gente tem inúmeros potenciais aqui, né? Em todo o cenário. E as experiências, elas contam muito comigo. E é por isso que eu estou aqui na política, porque fui criada, né, dentro de uma casa onde eu vivenciei toda essa política boa do meu pai, né, de acolhida. Veio a história do legado do meu irmão Eduardo Pessoa, que hoje nos deixou, né, e que traz uma grande lacuna, e que inicialmente eu me preparei muito para poder estar no mercado de trabalho, né? O meu sonho realizado de ser professora, quer dizer, em sala de aula, já com essa formação para isso. E quando veio aquele momento, assim, acho que foi até de reflexão do Eduardo, que me deixou um grande legado e um compromisso para que eu não deixasse, né, as pessoas que mais precisam, né, de lado. E isso fez com que eu refletisse, já que eu lutava tanto pelas melhorias, pelas condições de vida, né, pela qualidade nas comunidades, principalmente da comunidade da zona rural. Então, por que eu estava me excluindo de um segmento em que é esse segmento que pode fazer a transformação no mundo inteiro, que é o segmento da política? Então, assim, as vagas dos vereadores, 23 vereadores aqui em Calcaia, elas vão ter as 23 vagas, independente se você queira ser candidato ou que não queira. Então, o que me faz uma reflexão? Essas vagas precisam ser ocupadas. As 46 vagas de deputado estadual, outras tantos mais de deputado federal, de governador, de presidente, seja lá o que for, elas vão estar sendo ocupadas por alguém. Então, esse alguém precisa com que a gente esteja unidos, né, sendo voz, e coloque nesses locais as pessoas que estão mais próximas da realidade das comunidades. Então, eu coloquei o meu nome, eu sou apaixonada pela política, pela boa política, gosto da política de rua, né, mas com proatividade. Sou do abraço, sou do beijo, sou do carinho, mas também sou da ação. E isso é prova dos 400 projetos que a gente produziu nesse ano todo, né? Nesse tempo que eu estou como deputada estadual. Então, é um legado que vem da minha casa,
E a experiência e a paixão pela política. Eu não tenho como ser diferente. Se eu quero diferente, então eu mesma tenho que colocar meu pé lá e a luta, é verdade, né? Assim, a gente sabe, a gente tá falando para quem tá em casa, justamente pra gente poder conhecer um pouquinho mais, né, da sua trajetória, de quem é Emília Pessoa. Mas, assim, posso falar aí para vocês que estão nos assistindo, para que eu acho que eu cresci acompanhando aí da minha adolescência, né? A Emília, o trabalho que você faz, a gente sabe que realmente é um trabalho exemplar, que você realmente é essa pessoa que você falou agora, que está ali em contato com todo mundo e que está aí em busca tanto da política pública como do povo em si, de verdade, né? E aí, Emília, eu queria que, assim, que você, voltando aqui para a nossa pauta principal, até, assim, a gente vai ter um evento, além da gente ter o podcast, a gente vai ter um evento que é o seminário, que também se chama Calcaia Dela. A Emília vai estar lá e vai conversar com a gente sobre isso, mas a gente quer falar um pouquinho sobre a sua representatividade, tanto, né, municipal como estadual, e também as políticas públicas, e principalmente a importância da gente ter mulheres à frente da política, né, a gente ter mulheres aí no poder. E eu queria que você pudesse falar pra gente porque é tão importante termos mulheres ocupando aí esses cargos. Olha, hoje a gente tem um paradigma que precisa ser muito quebrado. A questão das cotas, né, que são destinadas a gêneros, né, a mulher, os 30% de uma eleição. E eu vou muito mais além do que uma cota partidária. Eu vou para a questão do incentivo e dos dons divinos que foram dados exclusivamente às mulheres. Então, a mulher, né, ela já tem um dom de Deus da maternidade, da sensibilidade, de lidar, né, com os problemas e buscar essas soluções com maior rapidez, porque ela pensa no coletivo, ela pensa no todo, tá? Ela pensa no núcleo, que é o núcleo principal, que é a família. Então, através dessa sensibilidade, eu acredito que a gente teria um mundo muito melhor para se viver se a gente tivesse mais mulheres ganhando esses espaços na política, na representatividade. A gente viu como é que as profissões evoluíram quando tem uma médica mulher, que ela consegue entender mais. Eu não estou desvalorizando, eu não sou feminista, tá? Eu não estou desvalorizando nenhuma capacidade do homem e muito menos humana. Mas eu estou aqui para defender que se existe uma parcela, né, pequena de mulheres na sociedade que agem com representatividade, por que não aumentar? Se a gente tem a experiência de que aquelas que estão no poder, aquelas que agem como o núcleo principal da sua família, elas têm um papel diferente na sociedade. Então, por isso que eu defendo muito, Claudiane, a formação, a capacitação, novas lideranças, e eu quero ser aqui inspiração para todas as mulheres do nosso estado do Ceará, da nossa Calcaia e do nosso Brasil inteiro. É como eu sempre falo, né? A gente está em busca de igualdade e respeito, né? Então, a gente está em busca de ter uma quantidade de parcela igual à parcela do homem. Eu sempre falo que eu não quero ser melhor do que o homem ou estou querendo superá-los. Por muito ao contrário, a gente quer só, por toda a história da mulher, né, que não tinha oportunidades, a gente só quer a igualdade e o respeito dele, né? Então, assim, Emília, mais uma questão aqui pra gente, que a gente queria saber, quais são as políticas públicas que você acredita que são mais urgentes para fortalecer aí o protagonismo feminino no estado do Ceará, né? Além do que você acha que é mais urgente, e quais são as possibilidades da gente estar conseguindo trazer esse tipo de política pública para cá? Calcaia me conhece bem, conhece o meu coração e sabe que todos os nossos projetos, as nossas pautas estão voltadas para aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Então, elas são reais, elas não são criadas do além. Então, são muito pontuais. E uma coisa que eu quero comemorar muito aqui com todos os seus seguidores, quem está nos assistindo, foi exatamente o nosso projeto de lei que foi aprovado agora em março, que foi a questão da equiparação salarial entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo ou função aqui no nosso estado do Ceará. Parece, assim, brincadeira, né? Você dizer isso em pleno século XXI, que ainda possa existir esse preconceito e essa diferença. Mas eu quero dizer que existe. E a gente quebrou, tá?
exatamente aí, bem aí na raiz, deixando com que as mulheres pudessem ter essa altivez. As bandeiras são voltadas à saúde e a gente pensa nos mínimos detalhes. Aquela mulher que precisa de um atendimento específico no posto de saúde por conta da sua faixa etária, né? E aí eu trago aqui o climatério, eu trago a questão da menopausa, que não é assunto mais de tabu para nenhuma de nós mulheres. A mulher, maternidade, tá? Porque a gente pensa na primeira infância, a gente pensa nos filhos também. Eu sou mãe, né? E sou avó. Graças a Deus já vou ser avó de novo aí. Minha neta vai nascer. Tem o Miguel netinha, de 5 anos e tem a Cecília que vai nascer agora em agosto. Eu tô aqui na felicidade grande. Então, assim, o que eu quero para os meus netos, o que eu queria para minha filha, é o que eu quero para todos os filhos aqui de Caucaia. Hoje eu tive num movimento, encerrando esse mês de abril, de conscientização do autismo. Então, não é só a conscientização que existe o autismo no mundo, mas é voltar as políticas públicas para que essas pessoas, as mães, sejam cuidadas também, porque elas cuidam dessas crianças. Então, a gente procurou alcançar, tá, em cada segmento, aquilo que a gente vive no nosso dia a dia. E isso tem dado muito certo, porque a gente já conseguiu muitas aprovações, a gente já conseguiu trazer o diferencial, né? Já conseguimos investimentos na saúde. Então, assim, eu levo o meu coração à frente de qualquer objetivo que eu tenha na minha vida. E isso não vai fazer com que eu mude de forma nenhuma. Eu sei que incomoda, porque a gente vive num processo político de muita diversidade, mas eu não estou aqui para competir com ninguém. Eu estou apenas para ser, né, a mulher que eu aprendi a ser, a mulher que eu quero que todas as mulheres sejam, né? E fundamentar aquilo que é mais importante, a família, a qualidade de vida, uma cidade melhor para se viver. É isso a minha missão. Coisa boa, né, gente? Assim, eu já sabia, eu até repostei o conteúdo sobre a questão da base salarial entre os homens e as mulheres na época que você postou, que foi aprovado, e acho importantíssimo que as pessoas em casa consigam saber disso, porque muitas vezes... infelizmente a gente tem o nosso povo do nosso município, ele quer resposta, mas eles não buscam a informação, porque a gente sabe que já tem muito projeto, que já tem muita coisa que foi aprovada, principalmente por você, né, como deputada, e essa informação ou não é que não chegue, porque hoje em dia a gente tem uma facilidade muito grande, justamente porque tem gente que não busca a informação. Então, assim, a pessoa fala, mas fez o quê? Mas buscou o quê? Né? Eu digo assim, vai lá, pesquise, que você descobre. Então, assim, é mais uma porta para a gente estar conseguindo deixar isso aí visível e levar a informação para quem está em casa, né? Então, assim, mais uma perguntinha sobre a pauta política era justamente, engloba aí um pouquinho que você já falou, mas como deputada, quais pautas voltadas para as mulheres você tem defendido ou pretende fortalecer ainda mais, né? Que defendida a gente já sabe, Com certeza, viu? Nós estamos como procuradora adjunta da Procuradoria da Mulher, e uma pauta que tem me preocupado muito é a questão da violência contra a mulher, e aquela violência que parte muitas vezes dentro de casa, que é chamada a violência doméstica. Então, a gente elucidar de vez com o que vem acontecendo nesse mundo tão desigual e tão, assim, cheio de choques entre a questão do que é ter uma segurança na sua cidade, o respeito à dignidade, mas também olhando para a formação, para a capacitação dessas mulheres que são afetadas por alguma condição social, sejam elas, né, injustamente, mas que sejam recolocadas no mercado de trabalho. Então, assim, eu sou da zona rural, Claudiane, então, assim, os meus pais fizeram muito esforço para que os meus estudos fossem concluídos. E morei em casa de familiares, né? A gente passou por todo o processo, porque às vezes você chega aqui num momento como esse, você não entende como foi a vida, né? Andei muitos quilômetros a pé, porque não tinha transporte público nem nada, mas digo isso com tanto orgulho, porque me fez uma grande pessoa, uma grande mulher. E você ter a oportunidade hoje para lidar com essas pautas, para poder voltar o seu olhar para a mulher do campo, também buscando fomentar a economia, principalmente da zona rural, que nós temos projetos voltados para isso, a questão da segurança pública, a saúde da mulher, a formação,
As mulheres idosas também, que foi outro foco, que é a questão da universidade para idosos, para idosas, para que eles pudessem estar concluindo e realizando aquele sonho que ficou parado por alguma situação e que tiveram que priorizar outras situações. Então, assim, as mulheres que resgataram a sua autoestima através do artesanato, da arte manual, de fazer algo, e algo tão lindo como eu tive já o prazer e tenho o prazer de conviver com as artesãs, o artesanato como um todo aqui no município de Calcaí. Para onde eu vou, eu tenho esse olhar específico, porque eu sei que é luta. A gente vê tudo ali arrumadinho, né? Pensa que batalha, cai do céu, né? É uma batalha grande delas. Não cai do céu, né? Muitas não têm instrução, né? Com Aprenderam. muito esforço. Aquela mulher que é da dança, que é da zumba, que é na praça, que muitas vezes você olha, a Emília tá lá com as mulheres lá no campo do remo, tá lá dançando, tá lá não sei o quê. Tô fazendo parte da vida delas, porque muitas mulheres, eu conheço o testemunho de problemas emocionais, psicológicos e que se reinventaram através de uma autonomia da música, do lazer, da dança. Vieram com a proposta, né, de trazer o seu melhor fisicamente, mas que se reinventaram psicologicamente, quebrando um tabu, talvez, de preconceito que a sociedade impõe. E a gente escuta muito isso, né? Assim, eu participo de algumas companhias de dança e a gente, sempre que tem um encontro, a gente escuta o depoimento de inúmeras pessoas falando, me tirou do sofá, me tirou da depressão, porque além de você ir dançar e movimentar seu corpo, você está trocando com outras pessoas, você está ouvindo a história de outra pessoa, e aí se deixa claro o quanto é importante não só a questão básica física, da vida, né? É realmente a questão mental e ter tempo de qualidade, tanto na nossa vida como para as vidas das outras pessoas, é importantíssimo. Uma nova identidade, né? Não é só a sua personalidade, ela permanece e bom que a gente busque melhorar, né? Mas a sua identidade, ela precisa ser reencontrada. E esse papel eu tenho lutado todos os dias para fazer diante de uma sociedade que cobra, que tem o direito de cobrar, que se posiciona, que tem o direito de se posicionar, porque eu sou, né? Eu faço parte de uma delas. Então, eu sou a que cobro, eu sou a que participo, eu sou a que reivindico, eu sou a que sonho também junto com elas. E não há vitórias sem luta. Isso aí eu aprendi e todas nós mulheres, todos nós sabemos, os homens também, que eu estou vendo aqui os homens aqui no estúdio, viu? Mas nós, mulheres, sabemos mais do que ninguém que não há vitória sem luta. Verdade, né? Então, assim, pra gente aí chegar um pouquinho... É muito bom o papo, eu queria continuar bastante, mas eu sei que a Emília tem muita coisa ainda para fazer no dia de hoje. Mas, assim, eu queria que se você deixasse um conselho para as mulheres que estão nos assistindo, principalmente as mulheres calcaenses, para que elas possam, o que é que elas precisam, e para elas quererem se engajar na política, né? Ou na política, ou ser liderança de movimentos, nas suas comunidades. Qual é essa palavra que você pode deixar para essas mulheres, para que elas possam ter ainda mais coragem, mais vontade de fazer parte aí desse público? Primeiro, eu estou amando aqui esse momento, né? E eu acho que eu passaria a vida toda aqui a gente conversando. Mas o que eu tenho dito todos os dias da minha vida, que a gente nunca possa perder a fé, a esperança, que sempre lute, tenha essa coragem que muitas vezes a gente não sabe nem de onde vem, mas a nossa fé faz com que a gente se encontre e fique firme para lutar por aquilo que a gente acha muitas vezes impossível. Hoje, cada degrau que eu subo, mas de mãos dadas com muitas pessoas que estão apoiando, né, essa luta, essa causa. Então, que a gente também possa evoluir, mas que a gente tenha a certeza de onde a origem, né, a origem que a gente veio. Então, mulheres, né, façam a diferença onde estiverem. Não importa o que estiverem fazendo, mas que continue sendo forte, guerreiras, que continue sendo essa firmeza. Muitas vezes a mulher, a esposa, que muitas vezes é mãe, né, dentro de casa, da sua família inteira,
daquela que luta, daquela que sai para trabalhar, as mães atípicas, que essas têm a minha admiração. Eu vou postar um videozinho, quero que todo mundo veja aí de uma mãe e um pai hoje, que são aqui, nossa, lá do Picuí, né, com uma criancinha autista e sem mobilidade, e ele jogando a bola para que batesse na cabeça e a criança fizesse o gol. Toda arrepiada aqui. Então, que isso sirva de exemplo para toda a Caucaia, para todas nós que somos mulheres, e quem acha que eu busco todos os dias inspirar outras mulheres, pode ter certeza que eu sou inspirada por tantas mulheres e tantas mulheres aqui de vida comum, de rua mesmo, que a gente convive todo dia. É daí que vem a minha força, da comunidade, das mulheres, das crianças, das pessoas de bem. E a gente sabe que o seu trabalho realmente é muito humanizado, né? Então, assim, Emília, muito obrigada pela sua participação. Realmente é uma honra ter você aqui. Você realmente é um exemplo, né? Para acho que todas as mulheres, como você falou, não só de Caucaia, mas aí do estado do Ceará, de todo mundo, quem conhece sabe a sua luta e a sua história, e principalmente seu trabalho, porque a gente vê que seu trabalho realmente é estar com esse povo, é estar na rua, é estar com todas as pausas que você está sempre lutando e está à frente, você não está ali por trás, você está lá dentro e realmente está à frente. Como você falou, a gente vê o sonho, Senhor. E vê aí, né, vê o sonho, vê seu carisma, vê a sua vontade, o seu amor por esse trabalho, e que são de pessoas dessa forma, né, dentro da política que a gente precisa. Então, agradeço demais. E aí, você já sabe, a gente vai ter Emília no Caucaia Delas. Caucaia Delas é dia 16 de maio. As inscrições já estão abertas, são gratuitas. E vocês vão ter um tempo bem maior para ouvir aí um pouquinho mais dessa história e do potencial e do quanto é importante você, mulher, estar à frente aí também das políticas, né? Não só ser uma dona de casa, cuidar do seu lar, mas também cuidar do povo e cuidar da sua comunidade e cuidar de você e de pautas tão importantes. Então, até a próxima. Fica aí. Muito obrigada. E a gente volta no próximo episódio.